Tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre fé, como a fé opera. E nós vamos ver agora a diferença entre crer e ter fé. Você sabe que a definição, o conceito de fé, encontra-se em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ter fé é diferente de crer. A fé é agir conforme você crê. Se você não age de acordo com isso, embora aquilo que você creia seja verdadeiro, nada mudará a sua realidade. Crer em algo nunca muda as circunstâncias. Mas a fé, sim, a fé muda. Crer é o ponto de partida. Muitos cristãos hoje estão sendo destruídos porque creem que Deus pode curar, mas acabam morrendo. Veja um exemplo. Se você pegar a chave do seu carro e mostrar para que todo mundo veja, você não vai a lugar algum. Você precisa colocar a chave na ignição, dar a partida, fazer o motor funcionar, engatar a marcha e se dirigir para algum lugar. É por esse motivo que a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, 22. A fé, ela requer ação. Você precisa fazer algo. Grande fé envolve ação. Veja o caso do centurião. Jesus disse para ele: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquela grande fé do centurião foi demonstrada pelo que aquele homem disse sobre a sua autoridade para comandar alguém, para ir, vir e fazer. Se o centurião tivesse simplesmente crido que Jesus podia fazer algo, mas nunca fosse até ele e nem apelasse a ele, seu servo não teria sido curado. É a mesma situação quando Jesus repreendeu uma tempestade. Veja que não havia calma até Jesus se levantar e dizer algo. Então, quando ele lhes falou sobre a sua fé, estava se referindo à ação e não somente ao crer em algo. Jesus se levantou, observou a tempestade e a repreendeu. Ele repreendeu especificamente o vento e o mar. E os discípulos reagiram com medo. Aquela pequena fé não estava fazendo nada, a não ser reagindo às circunstâncias, em vez de responder às circunstâncias. Eles reagiram com medo e Jesus respondeu com fé. Sabe por quê? Porque a fé produz resultados. E também assim será na sua vida. Com o tempo, a fé produzirá resultados. Você tem um inimigo e ele vai ficar resistindo a cada passo no seu caminho. Você precisa dar tudo de si, se quiser vencer. Deve agir assim até que isso produza resultados. Veja aquela situação em que Pedro andou sobre as águas. Mas num determinado momento, ele, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Observar tem a ver com sentidos. As circunstâncias sempre trarão medo. Se você olhar as circunstâncias, elas lhe trarão medo. Mas se você olhar para a palavra de Deus, andará sobre as águas. Nós não estamos negando as circunstâncias, mas estamos lhes negando a autoridade para ditar os termos da nossa vida. E essa é a grande diferença. Jesus estava caminhando na mesma água revolta, de pé, sob o mesmo vento, e não afundou. E ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, não duvide. Veja o caso daquela mulher cananeia. Por que aquela mulher saiu da sua região e foi até Jesus?
Provavelmente, ela ouviu falar a respeito de Jesus. E então, consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas Jesus disse para aquela mulher: grande é a sua fé. Mas qual foi a grande fé daquela mulher? Ela deixou a própria região, veio, que representa uma ação, e encontrou Jesus. E mesmo depois disso, ele falou a ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher, ela não se deteve. Ela não desistiu. Ela pressionou. Continuou lá até que obteve o que queria, porque persistiu. E é exatamente nesse ponto que algumas pessoas fracassam. Se for fácil, elas lutam pelos seus objetivos durante uns 5 minutos. Contudo, se enfrentam alguma oposição, desistem e já estão prontas para algo novo. Mas aquela mulher não agiu assim. Ela perseverou. Temos também o caso do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Quando, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Clamar foi uma ação. O cego não apenas se sentou lá e creu em algo, ele agiu, ele clamou, lançou de si a capa, levantou-se e foi. Jesus não tocou em Bartimeu. Jesus não expulsou nenhum espírito de cegueira, mas o homem recebeu cura. É preciso ter fé para recebermos de Deus. O poder de Deus está presente para a necessidade ser satisfeita. Você precisa crer nisso e passar a declarar: eu creio que eu estou curada. Eu creio que eu tenho um emprego. Eu creio que eu tenho qualquer coisa que eu precisar. Você precisa começar a se ver com aquilo. E uma vez que você se veja com aquilo, parar de clamar, de implorar e de reclamar. Aí sim, aquilo se manifestará. Mas você precisa se apropriar daquilo. E é nesse ponto que a luta da fé entra. Porque Satanás está querendo invadir como uma enchente para tentar te desencorajar, para te intimidar e para lhe dizer: você não vê mudança nenhuma, não é? Você não se sente melhor nem um pouco, não é mesmo? Você não vê mais nenhum dinheiro, vê? Mas aí você terá que dizer: eu não me importo com aquilo que eu vejo, mas eu tenho uma coisa, porque Deus disse que eu a tenho, em nome de Jesus. Amém. É assim que funciona. Você tem que estar disposto a vencer todos os obstáculos. Você tem que estar pronto para enfrentar as críticas. Você precisa estar preparado para resistir pela imutável palavra de Deus. Não importa quanto tempo levará. Você tem que estar preparado para aguentar. Você tem que estar disposto a resistir. Você deve estar preparado para vencer o negativismo e aguentar firme. Verbalize a solução e não o problema. Então, como nós podemos ativar a fé? Há 2 maneiras de você liberar a sua fé. A primeira é pelo que você diz. A outra, por uma ação que seja coerente com aquilo que você disse. Os apóstolos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela lhes obedecerá. Lucas 17, versículos 5 e 6. O nosso desejo natural é esperar até ver. Então, creremos, aceitaremos, então iremos falar sobre isso. Mas isso nunca irá acontecer. Porque a fé sem ação falhará. Jesus disse para Pedro:
Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Depois você pode conferir em Lucas 22, versículos 31 e 32. E eu pergunto, como a fé pode desfalecer? Ela pode falhar em agir. Ele é o único modo pelo qual ela pode falhar, por não agirmos em conformidade com ela. Fé é agir conforme você crê. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que você deve ter ações que correspondam à sua fé, em nome de Jesus. Você crê nisso? A palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Então, que nós passemos agora a agir segundo esta palavra. O que você precisa? O que você necessita? Vamos clamar e pedir a Deus em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a tua palavra que diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesse dia de hoje, Pai, nós clamamos a Ti pela nossa saúde. Nós clamamos a Ti pela nossa provisão. Nós clamamos a Ti pelo milagre, pela nossa família, pela restituição no lar, do casamento, enfim, por todas essas situações, Pai, que necessitam do Teu agir. E nós já declaramos a nossa vitória, declaramos que já somos curados, sarados, providos, que já somos abençoados, que já temos restaurado o nosso lar, a nossa casa, o nosso relacionamento, o nosso casamento, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.